orar, porque o Wagner já orou. E está tudo certo. Certo? Certo. Mateus, Lucas. Não, então eu vou começar por, na verdade, podem abrir em Pedro, 1 Pedro, mas não é agora que eu vou falar, mas podem já se preparar. 1 Pedro 5, versículo 5 a 9, se vocês querem já de antemão. Mas eu queria reler uma coisa muito importante que o nosso amado irmão Wagner leu agora, na abertura do culto, em Timóteo. Alguém pode ler Timóteo 4, versículo 1? 1 Timóteo? 1 Timóteo 4, versículo 1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E doutrinas de demônios, né? Seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso é bem o tema que eu vou pegar hoje. Hoje, se a gente colocasse um título, seria o combate espiritual, mito ou verdade bíblica. Né? Há realmente um combate espiritual a fazer? Existem esses demônios que agem nas pessoas? Porque tem muita gente que fala, não, que isso aqui é tudo balela, hein? Não tem como acreditar no bem e não acreditar no mal, né? Sim, mas muitos acreditam no mal, uma vez que a gente está lá no além, no juízo final. Tem uns que falam até de predestinação, tem toda uma vertente que fala da predestinação. Que uns seriam predestinados ao juízo final, a ser jogado no lago de enxofre de fogo, hein? Outros, então, que seriam salvos. Mas, à luz das Escrituras, eu não entendo isso assim, eu entendo que é um livre-arbítrio mesmo. Sim, com certeza. Apesar de Deus saber de antemão quem vai ser salvo ou não, obviamente, ele é onisciente, ele sabe, mas ele não direciona a pessoa para ser salvo, ele não manipula a pessoa. Ele pode até direcionar depois, uma vez que a pessoa escolheu. Mas, para ficar no tema, então, realmente tem gente que estão ensinando a coisas que não tem nada a ver com a palavra. Isso é uma dessas coisas. O combate é realmente real. A gente tem que tomar muito cuidado. Só que o que a gente não pode é subestimar e também não superestimar. Porque tem gente que vê o demônio em tudo, qualquer lugar. E tem gente que não vê em lugar nenhum. Exatamente. Tudo Entendeu? a coisa errada é o demônio. Aí a gente não tem mais responsabilidade. Não, porque o demônio que ele veio veio... assim, aí você tira a sua responsabilidade. Ele veio falar aqui, aí... Mas os que não vê em lugar nenhum também, alguma coisa está de errado, né? Pode fazer nada. É um demônio que me empurrou. Um demônio, é tudo demônio, entendeu? Ele é culpado. É tudo Satanás. Então, é óbvio que é uma realidade que os demônios, que Satanás, através dos demônios, ele mesmo, está induzindo, influenciando as pessoas, as pessoas. A gente resistir. Sim, exatamente. As pessoas e não o cristão. Entendeu? A gente tem que fazer uma grande diferença entre o cristão e as pessoas, os demais. Até os crentes que crê. Como justamente o diabo também crê, os demônios crê que Deus existe, eles tremem. Então, é uma enorme diferença. No cristão não pode haver demônio. Isso aqui é absolutamente impossível, porque o mal e o bem não podem conviver. Agora, no crente, pode ter. E nas igrejas, quando estou falando de igreja, estou falando de igrejas físicas, onde tem reunião de pessoas que vão se reunir, mas que são crentes, que crê em Deus, que crê no diabo, mas que não são cristãos, que não são discípulos. Então, isso é terrível, porque o demônio pode se manifestar. É exatamente o que a gente leu agora em Timóteo.
Você pode reler, por favor, bem alto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. Entendeu? Então, a doutrina de demônio não é só seguir, a gente vai adorar Satanás. A doutrina de demônio é Satanás disfarçado em cristão. Sim. Que não é cristão, mas crente. Mas disfarçado em cristão. Agora, não pode ser um cristão, porque no cristão não há Satanás. É impossível. Mas a gente vê claramente desde o início dos tempos que o demônio tem uma luta contra o demônio. Então tem um combate a ter, tem uma luta. A luta vem das esferas espirituais. Por quê? Quando Deus pôs Adão no Éden, depois ele pôs a Eva, quem veio já? O demônio. Agora, quem se deixou, quem se abriu e deixou o demônio entrar, foi o homem. Então, a luta, o que o demônio quer? Ele quer destruir absolutamente tudo que é do povo de Deus. O único objetivo do demônio, de Satanás, é destruir o povo de Deus. Sim. Onde há Deus, ele vai querer destruir. Ele vai querer afastar de Deus. Por quê? Pode até ser por ciúmes, por vingança, por o que a gente quer. Porque ele sabe que ele vai ser jogado, ele conhece o julgamento dele. Ele foi já afastado do céu e caiu ali na terra. Hein? Então, está escrito na palavra que a gente via uma estrela cadente, hein? Que ele caiu como uma estrela cadente. Deus afastou ele lá do paraíso, sei lá como que a gente vai chamar, do reino de Deus, para reinar na terra. E depois a terra se tornou trevas, né, como está escrito em Gênesis. Aí Deus começou a criar, ele fez uma enclave, ele fez um jardim nessas trevas, onde ele colocou Adão e Eva, onde Satanás não podia entrar, mas ele podia influenciar para eles abrir a porta, para ele poder entrar. Até hoje ele faz isso. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele nos rodeia, hein? Então, isso só para recolocar a coisa no lugar, para a gente saber que Satanás, ele é real, o que ele quer é destruir o povo de Deus. Certamente por vingança, hein? No Novo Testamento, a gente vê muito todos os princípios da guerra, né, que é travado com as potestades, contra todas essas entidades espirituais. Né? Isso especialmente no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nem tanto. Por quê? Porque no Antigo Testamento a gente vê a influência de Satanás. Em cima de certas pessoas, em cima de povos, mas através de profetas ou através de reis. Né? No Novo Testamento, a gente vê essa luta que o cristão tem que travar com o reino das trevas, porque cada um é sujeito ao livre-arbítrio. Não era como antes, onde era um povo escolhido, um rei escolhido. E se esse rei mantivesse o povo dentro das vias de Deus, o povo era salvo. Hein? Agora, mas era através de uma pessoa, algumas pessoas. Agora não, cada um é o alvo de Satanás, pessoalmente. Antigamente era mais o rei, a gente vê que Saul, ele foi o alvo de ataque no Antigo Testamento, né? Que era o primeiro rei, o predecessor de Davi. Ele era constantemente atacado por Satanás. Ele chamava Davi para tocar a harpa, ele estava se acalmando. Então a gente vê que Satanás, naquela época, já estava lutando, tinha uma luta contra Deus através do rei Saul. Que era um servo de Deus. Que era um servo de Deus, porque foi levantado por Deus. Sim. Só que ele se desviou no final também, acabou se desviando. Mas enfim, hoje
todos nós somos alvos de Satanás. Né? Isso é fato. Porque todos nós temos o livre-arbítrio de escolher entre ele e Deus. Por isso, a gente vê no Novo Testamento, é sempre comparado com um exército. Hein? É um combate. Por isso que a gente fala de combate, porque ele fala do exército dos anjos, dos soldados que tem que combater, da armadura. Né? Então, são tudo termos assim de exército, de militares, vamos dizer. É tudo termos militares. Por isso que é um combate, uma batalha, uma guerra. Vamos ler então agora vamos começar com a leitura da palavra. Qual é nossa atitude? Qual é a atitude que a gente tem que ter para a gente poder travar essa guerra contra o mundo espiritual que está tentando nos atacar, ou que ataca às vezes outras pessoas? É que a gente quer, que são entes queridos, por exemplo, é que a gente queria que elas tivessem salvos, mas às vezes não tem nem a possibilidade, porque a gente sabe que tem um encosto, elas estão numa luta inconsciente, que elas não conseguem travar porque não são cristãs. Então, elas não têm autoridade, né, para travar essa luta. Então, às vezes, a gente precisa, ou com a palavra, dar conselho, ou até mesmo a gente, com nossa própria fé, lutar para algumas pessoas tentar travar essa guerra. Isso a gente vê na palavra, que a gente precisa travar essa guerra para poder o reino de Deus avançar, o reino de Deus não se deixar simplesmente aniquilar, hein, pela força do diabo, porque se todo mundo vira crente, desde ser cristão, aí é muito fácil para o Satanás vencer a luta. Hein? Ele talvez não vai vencer, ele não vai vencer a guerra no final, mas tem muita gente que vão ser perdidos. Né? Então vamos ler lá eu falei 1 Pedro 5 a 9. 1 Pedro... Capítulo 5, versículos 5 até o 9. 5 a 9. Eu vou ler. Da mesma forma, vocês que são mais jovens aceitam a autoridade dos presbíteros, que são os anciãos, que têm um ministério qualquer um que tem um ministério dentro da igreja. E todos vocês vistem-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilham-se sob o grande poder de Deus. Sob o grande poder de Deus, humilham-se. E no tempo certo, quando precisará te dar autoridade, ele o exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de você. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Sejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo em sua volta à procura de alguém para devorar. Basta ter um pouquinho a porta aberta, porque fez uma coisa que não é contra a palavra, aí já deixou uma brecha. Aí ele é esperto, ele está lá, ó. Abriu aqui. Permaneçam firmes contra eles e sejam fortes na fé. O que é ser forte na fé? É justamente quando a gente é tentado a abrir um pouquinho a porta para ou receber uma regalia, um dinheiro amaldiçoado, hein? Uma de corrupção, ou sei lá o que. Você me ajuda aqui? Faz isso. Pega aqui. Me deixa uma abertura lá, faz favor. Tudo bem. Às vezes é dinheiro que vem de lugar muito ruim, né? Então ele espera isso. Então permanecem firmes na fé. É isso. Permanecer firme na fé não é uma coisa somente espiritual. É na fé da justiça de Deus. É na vida prática. É no cotidiano. Né?
Porque é muito fácil. Não, no cotidiano eu faço o que? Não, mas eu tenho fé em Deus. Então eu viro crente. Exatamente. Eu creio que Deus... Tipo assim, eu oro todo dia, mas você não é bom, você não é paciente, você não é bom. Tipo, não vive. Você é crente. Você crê em Deus, você faz tudo. Mas você não tem uma vida de cristão, de discípulo de Cristo. Entendeu? Aí o diabo entra. Agora, quando a gente tem essas coisas assim, permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos, eu vou ler ainda lembre-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos, quer dizer, mesmas tribulações. Todos são tentados pelo diabo, todos. Nem Jesus escapou das tentações dele. Nem ele, Imagine a gente. nem Pedro, nem ninguém. Entendeu? Nem Paulo. Então, por se a gente poderia escapar dessa tentação, para que Jesus morreu? Se um pudesse escapar, então todos poderiam. Então Jesus não precisava se crucificar por nós. Porque se um consegue, todos conseguem. Só por falta de vontade, então. Entendeu? Mas como ninguém consegue, então precisava justamente do sacrifício de Jesus. Então sejamos atentos. A gente pode... então, já para travar o bom combate, hein? Como fala Paulo, a gente tem que sempre ficar humilde. Todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Não se engrandece, porque lá entra o diabo, aí quando você vai querer ter autoridade contra ele, recusar, você não vai ter. Você já participou. Se com o orgulho, se engrandecendo, você já está deixando entrar o diabo. Então, quando vai precisar, o diabo vai falar, tá bom, meu amigo, vamos lá. Mas não vai dar certo, não. Ele vai fingir que dá certo na hora, você vê? Ainda mais orgulho. Não deu certo. E depois cai tudo, hein? Ou depois ele pula em cima. Então, muito cuidado com esse negócio de orgulho, que começa por aí. Aí o que a gente tem que ter também, para travar a guerra contra Satanás? A coragem do soldado, hein? A gente precisa também ser protegido. Então vamos ver lá em Coríntios 16, 13. Coríntios, capítulo 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Como soldados, hein? Estejam vigilantes, vocês já encontraram? 16, 13. Estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos. Nada de fraquejar na frente do diabo, não. Sejam corajosos, sejam fortes. Façam tudo com amor. Vê como as coisas se ligam aqui. O amor com a coragem. Amor não é sinônimo de, peraí, eu sou tudo sentimental, amoroso. Não, o amor é corajoso, ele é forte. É um amor de verdade, que resiste a tudo, qualquer coisa, que vai na luta para o amor. Fala a verdade. É que vai na luta para o amor. Ele não tem medo da verdade. Isso é amor, ele não tem medo da correção. Foi o que eu estava falando aqui, se eu fosse lá, né, onde que eu falei lá, contar meu testemunho, né? Sim, ele não tem medo da correção, não. Tem que, porque você corrige o filho, é porque você não gosta dele? Não. Sim, gente. Você corrige ele porque justamente você ama. Para não acontecer coisa ruim. Então, é a mesma coisa. O amor, ele tem que ser ligado à coragem, à justiça. É não a coisa, então tudo bem, faz porque eu te amo muito, então eu aceito. A coisa errada. Eu perdoei porque eu amo. Não pode. Não pode. Certo? Então, isso é um princípio básico também. Outro princípio básico.
estarmos protegidos e ungidos por Deus, por Jesus Cristo, né, na verdade. Em Efésios é a couraça, hein? A gente já leu, talvez mais de uma vez, mas é bom reler, hein? Efésios 6, versículos 10 a 20. Efésios 6, 10 a 20. A armadura que a gente Sim, usa, né? a armadura, né, que a gente já leu. Mas é muito bom lembrar dessa armadura, porque é isso é disso que Jesus Cristo nos reveste, hein? Com a nossa autoridade, ela não é nossa, ela é a autoridade de Jesus. Ela é a autoridade de Jesus. A gente precisa ser revestido com essa autoridade que vem de Jesus. Porque essa couraça que a gente reveste, ela é de Jesus, ela não é nossa, ela é uma couraça espiritual. E para poder sermos revestidos, a gente tem que ser cristãos e discípulos. É aí que a gente é revestido, senão a gente não é revestido, não. Uma palavra final que ele está falando aqui. Uma palavra final quer dizer que resume, né, as coisas. Uma palavra final. Sejam fortes, como a gente viu, no Senhor e em seu grande poder. De novo, a mesma coisa, hein? Vistem toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Por que a gente reveste isso? Para permanecer firme contra as estratégias do diabo. Não contra o vizinho, não contra fulano, ciclano, mas do diabo que age nele. Porque às vezes fala, não, porque tal é ruim. Mas às vezes o diabo usa essa pessoa. Certo? Como a gente leu em Timóteo, bem no início, hein? São estratégias, lá estava escrito doutrinas do diabo, hein? Em Timóteo 4, 6, hein? Aqui está escrito estratégias do diabo. Então, o diabo é estrategista. Onde que tem estratégias? No exército, hein? Quem faz estratégias para o combate, planos e tudo. Pois nós não lutamos contra o inimigo de carne, não contra a pessoa que tá lá, não contra, mas contra o diabo que usa. Não de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes. A gente não luta contra poder pequeno, não. Deus é poderoso, mas o diabo também. É mais poderoso Deus, mas são grandes poderes. Do mundo invisível contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, é real. Aqui está escrito, a gente luta, a gente. Não o Senhor, hein? A gente. O Senhor através da gente, mas é a gente que tem que travar a luta. Porque Ele é. Portanto, vistem toda a armadura de Deus. Quem tem que vestir? A gente. Então, é real esse combate, essa luta. A gente tem que se proteger, porque o diabo ele vai atacando direto. A gente não ataca o diabo, não é nossa missão. A gente não veio aqui, a gente não se converteu para atacar o mundo das trevas, mas a gente se protege e a gente pode travar para outras pessoas se converterem. Agora, a gente não tem que ir na caça de demônios. Tem filmes, né? Caçadores de demônios. Isso não é nada uma missão cristã. Essa aqui é coisa de quem está junto com eles nas trevas. É que estão de mentirinhos fazendo um jogo entre eles. Vê se está camisa. São encenações. Porque o diabo se aproveita disso. Fala, não, vem cá, vem cá me caçar. Entendeu? Porque não é cristão. Porque senão Perdendo tempo, né? Não perca de tempo, né? É, uma perca de tempo total. Esse negócio de falar com o demônio. Quem fez isso? Da onde você vem? Isso vai ser uma perca de tempo. Isso aí ninguém vai se converter, não vai fazer novos discípulos. Não. É só teatro. Um grande teatro.
Porque o diabo, ele trema. E quando o cristão vem, ele sai. Ele não vai começar a insistir. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. No tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. Se você não se reveste, você vai na batalha, ele vai te vencer. Mas se revestindo, depois da batalha, você vai continuar bem firme e forte. Assim, mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade, a couraça da justiça, que é a palavra, com calçados, usem a paz das boas novas, que é o Evangelho, para que estejam inteiramente preparados. Então tem que usar a justiça, que é a palavra, o Evangelho, que são as boas novas. Em todas as situações levantam o escudo da fé. Tenham fé, hein? Que é a verdade está no Senhor. Eu não sai disso. Eu sei que é. Para deter as flechas de fogo do maligno, do diabo. Usem a salvação como capacete. Empunham a espada do Espírito. Você pode falar para o diabo, você está vendo? Você não pode me atingir porque eu sou salvo. Eu estou revestido do capacete da salvação porque eu sou salvo. Eu tenho fé. Eu estou com capacete, eu sei através da minha fé que eu sou salvo. Não tem como. Aí ele fala aqui, é a espada do Espírito. Então a violência não é por violência, é pelo Espírito. A espada do Espírito. O Espírito de Deus que vai lutar comigo. Hein? Quando eu mando, não mando eu. É o Espírito que manda. Foi ontem que eu estava lendo para você um texto, aí estava falando, eu não sei qual parte que é, mas acho que você vai saber, falando que o reino dos céus é tomado à força. Em algum... É Mateus? Eu não lembro, eu tava lendo. É uma luta. Mas aí, tipo, Porque... se a pessoa lê, pensa que é o quê? Os dois vai sair na mão. Sim. Você tem que se esforçar muito para você entrar no reino do céu diariamente, é isso. Não é uma coisa óbvia que me converti, me batizei e tô salvo. O que a gente está falando realmente dele. É a força mesmo, porque todo dia você tem força. Deve ser no Evangelho. Bom, não sei se é escrito exatamente assim, tomada a força. Alguma coisa assim, a força. Eu não lembro muito bem, mas é bem isso. Que a gente, obviamente, não é uma coisa que nos cai em cima da cabeça. A gente tem que querer, a gente tem que lutar, a gente tem que ficar nessa justiça. Força de vontade. Sim, como a gente viu, tem que ter força. A força está no amor, é na vitória que a gente tem pela fé. Usam a salvação como capacete e empunham a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sempre tudo tem que estar constando na palavra. Sim. Tudo que vem no meu coração não tem poder nenhum contra o diabo. Eu posso falar 1000 palavras, eu posso pegar um crucifixo, posso pegar água benta, sei lá o que, isso aqui é tudo amuleto. É tudo idolatria que não tem efeito nenhum. Tudo vem do diabo para ele. Então, tem nada a ver. O que é válido é a palavra. A palavra tem o poder. Ela é a justiça, ela é tudo. Absolutamente tudo, como a gente viu aqui. Desculpa. Aí vamos ler em 1 Timóteo 1, 12 a 13 e depois 19 a 20. 1 Timóteo 1, 12 a 13. Que a gente precisa sempre nos mantermos dignos. Dignos de Deus, hein? Dignos de Jesus Cristo, dignos de ser discípulo. Porque não adianta. Tem um episódio, né, que eu sempre falo, que uns saíram nus depois de querer mandar o demônio embora. Aí os demônios pularam nele, mas saíram correndo nus. Imagina um combate, o cara ficar nu. Não, mas é complicado. É um baita. Aí tem uns que falam que não tem combate. Então tem exemplos de sobra, né, na palavra, para mostrar como o diabo ataca.
Então, 1 Timóteo 12 a 13. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor. É o apóstolo Paulo falando com Timóteo, hein? Que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança. A gente tem que ser considerados por Jesus dignos. Não adianta falar, será que eu sou digno? Ou não? Não. É Jesus que tem que saber. Então a gente tem que fazer de tudo para ser digno. Então, mas é Ele que vai falar se é ou não é. De confiança, e me designou para servi-lo. Como que a gente sabe se a gente é digno? Quando a gente sirva. E não quando a gente é servido. Ele falou, ele me considerou digno, por quê? Porque ele me permitiu de servir. Então é na humildade que a gente tem força, nunca é no orgulho. O orgulho faz parte de Satanás. Quando a gente sem como a gente fala, sem orgulho. Orgulhoso. Se orgulho de alguma coisa, então é porque o diabo põe essa semente. Porque o próprio Paulo fala, se eu estou me orgulhando, não sou eu, mas é em Jesus Cristo. Então, que a gente nunca se orgulhe, mas fica na humildade. Para servir, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Olha como ele mudou. Porque tem uns que falam, não, porque eu sei da tua vida. Você já fez isso? Você já fez isso? Agora você quer me falar que você é discípulo de Deus, que você tem autoridade sobre o Satanás? Você é o próprio Satanás. Eu me lembro quando você fez isso. Mas não, mas Jesus me perdoou. Jesus sofreu, ele se crucificou, ele me lavou. Então não tem, eu olho para trás, foi lavada, a mancha desapareceu dos meus pecados. Não tem mais como relembrar. Você está relembrando, mas não tem mais. Como ele fala aqui, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. O próprio Paulo. Ele era. Contudo, recebi misericórdia. É isso que ele está falando. Jesus me escolheu. Ele me achou digno. Por quê? Porque estou servindo. Porque agia por ignorância e incredulidade. Ele não sabia do que ele estava fazendo. Né? A gente fala, mas isso aqui é real. Não, mas você fez essas coisas, mas você estava na ignorância. Por exemplo, tem muita gente que casa, que sai com vários homens, várias mulheres antes de se converter. Ele não pode falar, não, então, agora já era. Você fez... Não, você fez por ignorância, não era convertido. Agora daqui para frente eu vou dar conversa. Agora daqui para frente é diferente. Entendeu? O Senhor fez porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Jesus Cristo. Amém. Esta é uma afirmação digna de confiança. E todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a afirmação que ele faz entre aspas, não o que ele falou até agora. Ele fala, esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos. Ou como ele se acha menor que qualquer um de lá, sendo o discípulo Paulo. Hein? Eu sou o pior de todos. Ele se acha pior que todo mundo que está em volta dele. Dos cristãos, óbvio. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vieram a crer nele para a vida eterna. Desse modo, servindo, eu sirvo de exemplo. Porque eu sou humilde, eu tenho que ser humilde. Honra e glória a Deus para tudo e sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Que maravilha, hein? Eu vou continuar
já no 19, isso era em relação a... Eu estava falando da gente para ser digno, né, para poder enfrentar o diabo. A gente tem que ser visto como digno do Senhor. Porque se a gente não é visto como digno, é servo, o diabo também não vai ver autoridade em nós. Certo? Vamos continuar no 19 e 20. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. Agora, veja bem o que aconteceu com esses que rejeitaram. Mas veja bem, quando a gente quer lutar contra o diabo, então a gente tem que ter certeza que a gente está do lado bom. Mas realmente tem que ter certeza. Essa certeza ela vem de uma vida justa, reta. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Agora, vamos lembrar do que a gente leu aqui. O que ele se achava antes, como que ele se considerava antes, o próprio Paulo. Embora eu fosse blasfemo e perseguidor, ele também era assim. Aí ele fala, eu os entreguei porque eles blasfemaram depois de ser convertido. Entendeu? Aí ele, uma vez convertido, ele falou, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou, não. Timóteo, meu filho, apegue-se à fé e mantenham a consciência limpa. Pois alguns rejeitaram deliberadamente, rejeitaram de própria vontade, não quiseram mais a consciência e que é a doutrina de Jesus, e como resultado a fé que tinham naufragou, perderam a fé, porque se afastaram. Himeneu e Alexandre são 2 exemplos. Eu não vou dar exemplos de pessoas que a gente conhece. Mas tem, né? Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O que ele fez quando entregou a Satanás? Ele não fala, agora te entrega a Satanás. Ele os rejeitou da igreja. Ele ficou vulnerável ao inimigo. Aí entregou-os ao mundo. Quem está regindo o mundo? É Satanás, não é? Então vamos supor, tem alguém aqui dentro da nossa igreja, mas que seja de repente que começa a blasfemar, que rejeita, que fala, não, isso está tudo errado. Então vamos se consultar e vamos falar, não, esse aqui não pode mais vir aqui não, é um perturbador, ele é de Satanás. Mas é verdade. Ou essa, como falou o Paulo para adivinhador. Não, mas se virou, falou, sai Satanás, sai dessa mulher, entendeu? Então, da mesma forma, não pode aceitar. Então tem que excomungar da igreja, do corpo de Cristo, porque não tem mais, não tem a dignidade para ser, a gente tem que ser digno para ser um membro do corpo de Cristo. Quando a gente vê que tem um membro do corpo que não é mais digno, a gente tem que excomungar. Quando a gente excomunga, que a gente que faz isso, através da unção do Espírito Santo, a gente está livrando, está dando essa pessoa para o mundo espiritual das trevas, na verdade, né? Porque ela não participa mais dos cultos, ela não louva mais o Senhor. Então, quando ele fala assim, é que ele excomungou. Então, livrou ao mundo. Pronto. Não é, que Satanás agora. Não é isso. Não é de falar, estou te entregando a Satanás. Acho não. Eu tenho certeza que não é isso. Entendeu? Ele simplesmente fala, não, agora vocês saem da igreja. Então, eu os entreguei a Satanás. Eles estão no mundo. Certo? Porque tem gente que começa a falar, mas a gente pode amaldiçoar. A gente pode entregar as pessoas a Satanás. Não é assim, não. Isso aqui não pode. Não pode falar, então agora em nome de Jesus eu te entrego a Satanás. Isso não existe um cristão. Jesus não vai fazer isso. Jesus veio para salvar.
O nome dele é para salvar, não é para entregar a Satanás. Nossa, todo mundo já estava entregue a ele. Não, é um contrassenso, hein? Entregar a Satanás em nome de Jesus, entendeu? Ele morreu na cruz para nos salvar de Satanás. Então, como que um cristão poderia entregar alguém, um cristão a Satanás em nome de Jesus? Hein? Então, quando saem da igreja, depois podem pensar em voltar, mas se ficam na igreja, nessa atitude não muda. Mas tem uma coisa, eu concordo, sempre tem o perdão, mas nesse caso, eu pegaria esse caso como um blasfemo contra o Espírito Santo. Porque ele está falando aqui que eles continuaram blasfemando. A gente sabe que a blasfema contra o Espírito Santo não tem volta. E o que é isso? É quando você rejeita mesmo o Espírito Santo. Quando você fala que não, ele é de Satanás. Ou que você quer ter tudo balela, sei lá, que você já conheceu, é que você rejeita. A gente está na escola bíblica, a gente está no estudo bíblico, a gente está no Espírito Santo, estudando, a gente vai chegar nesse capítulo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem muitos que falam que não existe mais. A gente pode até, talvez, falar que não existe mais. Mas eu, à luz da palavra, na doutrina que eu entendo, é que o Espírito Santo nos faz entender quando a gente estuda, como cristão, eu acho que existe. A gente vai... também acho. Sim, a gente vai estudar isso. Não, eu sempre falo pra ele assim, tipo, não sei se é isso, mas eu sempre falo, como que a pessoa que, tipo, um exemplo, se batiza, se converte, entende assim, né? Sim. Vai pegar e vai voltar a fazer as mesmas coisas. Não, tem uns que fazem tudo isso por ignorância. Eu entendo isso também. Não, eu também. Porque tem igrejas que são tão fora da palavra, tão injustas, que levam as pessoas a fazer tudo isso na ignorância da palavra. Um exemplo, a gente que está aprendendo aqui dentro da palavra mesmo. Se um dia a gente voltar, eu já acho que é complicado. É complicado, ou você, ou... É complicado. Por quê? Porque a gente hoje sabe que realmente... Tem um conhecimento. Tem um conhecimento. Não é mais ignorante. Então, eu vou te falar que até quando eu estava na Suíça, nessas igrejas, a gente não tinha um estudo bíblico. Hein? O estudo bíblico era a pregação. Mas a gente não tinha a ocasião de fazer muitas perguntas na minha época. Falando há 40, 50 anos atrás. Então, 40 anos. Então, até que eu fiz muitas coisas que eu não teria feito, certamente, que eu não teria feito, se eu tivesse tido um ensinamento mais profundo. É que a palavra não fosse, cada vez que a gente lê a palavra, tivesse uma doutrina para o que, por exemplo, muitas religiões fazem, né? O católico, ele lê a palavra, mas ele coloca uma outra doutrina em cima. O adventista, ele lê a palavra, mas ele coloca... Ele coloca uma outra doutrina mais verdadeira acima da palavra. Um entendimento, um conhecimento melhor que a palavra. Os Jeovás fazem isso, os Mormons fazem isso. Todos têm um livro que estão analisando cada capítulo, cada versículo, dão uma interpretação deles. Entendeu? Isso eu tinha um pouquinho. Como o Evangelho. A gente tinha uma interpretação de um certo... de uma coisa clerical, de um certo poder dos anciãos ou das pessoas. Então a palavra ela começa a passar em segundo plano. Quando você tem... Porque você vai perguntar para o ancião. O ancião, o que ele vai te falar, é Deus falando. Não é. Mas eu tinha um ancião que eu vivia como Deus. Se chamava condutor espiritual. A gente tinha que ter, todo mundo, um condutor espiritual. Era tipo um mentor espiritual. Mas não pode ter isso, porque o Espírito Santo, que é nosso mentor espiritual, não pode ser uma pessoa. Não, tudo bem, mas você é o nosso mentor espiritual? Sim, não, mas calma aí. Eu te vejo como Deus, não, mas... Então, mas se eu te falo uma coisa, eu sempre vou te falar, o que eu falo não é
Você tem que sempre ver na palavra se é verdade. Eu tenho tudo que Foi eu o que te eu falo. falei hoje Exatamente, tudo que eu te falo tem que ser conferido na palavra. Porque eu não posso falar uma coisa. Então peraí, eu vou me colocar na frente do Senhor, ele vai me falar. Depois eu não te falo em relação à palavra. Eu tenho que me colocar na frente do Senhor, ele vai me falar, mas ele vai me dar alguma coisa, uma resposta, que eu possa te demonstrar dentro da palavra. Se ela vem no meu coração, aí eu viro guru. Não, o Guru Bader falou. Não, sim, mas tipo, um exemplo, você pode ser um mentor, porque você conhece muita palavra, você também. Sim. Eu não posso, porque eu não conheço. Mas não é mentor, não. Não, tipo, sabe? É tipo, mas tipo não é. Tipo, porque eu faço uma Porque se eu sou mentor, aí não é mais Deus. Eu não posso ser um mentor. Eu posso ser um irmão, um ancião, mas que não tem essa autoridade maior que a tua. Nem de ninguém. Não é autoridade, é o conhecimento. Isso, exatamente. Mas lá é autoridade nessas igrejas. Você vê, comece por uma coisa. Muitas igrejas têm cadeiras É até diferente as que eles sentam. Não, eles têm essas cadeiras no palco, onde todos os anciãos estão lá na frente. Por quê? Para ser admirados. Para ser o quê? Isso está errado. São irmãos como todos, qualquer um. Só que eles têm a coroa de cabelo branco, que talvez os destaque, como está escrito na palavra. Peraí, essa aqui está mais tempo na fé. Eu tenho uma dúvida. Onde está escrito isso na palavra? Aí ele vai te mostrar onde está escrito na palavra. Ele não vai te falar, ele pode até te falar, mas você fala depois para ele, mas onde está escrito? Peraí, vou te mostrar. Está escrito aqui. Aí se ele falar, não, mas você não sei o que, eu tenho experiência. Aí não dá. Aí você já vai lá onde que eu falei lá, que mentira lá, que tem que ter humildade, tem que. Né? Aí não dá. Por terminar, eu queria ler em Colossenses, mas não vou estender, mas ler para a gente bem resumir. Colossenses 2, 8 a 15. Eu vou ler, assim talvez. Colossenses 2, 8 a 15. Desculpa. Imagina. Fica à vontade. Quer que eu leia? Não, você vai ler. Bom, eu vou ler. Vai ser mais rápido. Não é que você está, mas é para... Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias. Que a gente acabou de falar, hein? Que estão colocando coisa acima. E invenções enganosas. É tudo que você falou hoje de manhã. Como as coisas se juntam, hein? Não pode, né? É um espírito só. Amém. Um espírito só. Invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais, mas com base nos princípios espirituais, mas desse mundo, e não de Deus. Tem tanta gente espiritualista, hein? Desse mundo, e não em Cristo, pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus, em Cristo, hein? Portanto, porque estão nele, essa aqui é uma afirmação, portanto, porque estão nele, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. E viramos cabeça também de toda autoridade e governança. Em Cristo vocês foram circuncidados, selados. Né? Amém. Mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. Como é importante! Foi removida através dessa circuncisão, desse selo que a gente tem de Deus, foi removido nossa natureza humana, ela tem essa autoridade com as trevas, porque ela tem a plenitude de Jesus Cristo. A plenitude. Removido o domínio da sua natureza humana. Então ele não pode mais usar o Satanás. Não pode mais usar a nossa natureza humana. Não, mas porque você é carnal. Porque você é pecador. Não, porque foi removido o domínio da sua natureza humana através do selo que eu recebo.
É espiritual a luta. Ela é espiritual, ela não é o domínio da sua... No batismo, vocês foram sepultados, morreram em Cristo, junto com Cristo. Entrou na água, morre. Renasce, né? Ressuscita junto a Cristo. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo. Com Ele, foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. A gente ressuscitou junto com Cristo. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão, porque não tinha selo, da sua natureza humana, que é pecadora. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou, a importância agora, ele cancelou o registro de acusação contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Então, se o diabo quer vir, não, mas você é um pecador, você fez isso na tua vida, você foi assim. Não, foi cancelado no registro. Foi cancelado, foi pregado junto com Cristo na cruz. A gente morreu e renasceu. Desse modo, ou agora, desse modo, fazendo isso, o que aconteceu? Desarmou os governantes. Se o diabo tinha alguma arma poderosa contra a gente, ele desarmou os governantes, as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Pronto. Agora a gente sabe que a gente realmente tem autoridade pela fé, pelo batismo, por tudo, por Cristo ter morrido, pela gente ter renascido uma nova criatura. A gente não pode duvidar da autoridade de Cristo através da gente. Quando a gente fala, quando a gente olha com os olhos, não somos nós. É tudo que a gente viu aqui. É a couraça, o capacete, são as sandálias, é o cinto, aqui é todo o sacrifício de Jesus que a gente viveu junto com ele se batizando, morrendo nas águas do batismo e renascendo. Certo? Então, vamos lembrando uma coisa, que não existem objetos, não existe nada, tudo isso é filme, não existe nada que possa nos auxiliar na proteção contra o demônio. Não tem alho, tem uns que compram alho, não sei lá o que, não tem alho, sabe? Ferradura de cavalo, sal grosso, pimenta. Que põe lá prega nas portas, é a nossa vida, é o nosso coração, certo? Então vamos orar. Obrigado, Senhor, mais uma vez por esse entendimento, mais uma vez por essa unidade no Teu Espírito, quando a gente vê como Tu ages entre a gente, Senhor, nessa comunhão entre a mensagem do meu irmão Wagmar, agora